Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Lembrando que você pode ir lá nas nossas redes sociais, facebook.com/estilovida, ou nosso Instagram, Estilo Amazonsat. Acompanha também os bastidores do programa. E também você pode estar interagindo com a gente, não só pelas nossas redes sociais, mas também pelo número de telefone 92, código de Manaus, 8111 4512. Hoje nós estamos falando sobre alguns problemas sobre os problemas cardiovasculares em crianças. E aqui ao meu lado está o Felipe Guimarães, que está esclarecendo algumas dúvidas para a gente relacionado a este assunto. E, Felipe, eu tenho uma pergunta para te fazer. Filhos de mães com cardiopatias têm quanto % de chance de gerar filhos com problemas cardíacos também? Sim, a gente sabe estatisticamente que aproximadamente 1% das crianças nascidas vivas tem problema de cardiopatia congênita. Se a gente considerar as crianças que nem chegam a nascer, isso pode ser até 10 vezes maior. Então a gente considera que na população geral, em torno de 1% da população tem chance de ter cardiopatia. Quando a gente pega essas crianças que já têm história na família, de irmãos, de mãe, pai, com cardiopatia, essa chance aumenta aproximadamente para 2 a 3%. Ainda continua uma incidência baixa, mas ela dobra ou triplica quando a gente tem uma história familiar de irmãos e pai ou mãe na família com cardiopatia. Ok, agora a gente vai usar aqui a nossa tela interativa, que a gente tem também algumas perguntas. Os sintomas, vamos só repetir quais os sintomas de alerta de problemas cardíacos na criança. Sim, os principais sintomas que a gente já comentou é o cansaço, as atividades físicas, criança que sua muito, tem a pele fria, pegajosa, presença de sopro cardíaco, a criança que não ganha peso adequadamente, criança que apresenta roxeamento, principalmente da ponta dos dedos e da boca, do nariz, e, como eu disse, também um sinal de alerta para a prevenção do problema cardiovascular no futuro, a gente fica de olho nas crianças que estão acima do peso. Ok, Felipe, vamos para a nossa próxima tela interativa. Jovens também podem ser afetados por esse tipo de doença, não só as crianças? Sim, a gente considera esses problemas de adultos, hoje em dia, eles têm sido antecipados para a infância e para a adolescência. Esses problemas como doenças coronarianas, alterações do músculo miocárdico, essas doenças têm sido antecipadas, principalmente por conta do aumento da obesidade infantil. Hoje em dia, a gente tem aproximadamente 15% das crianças obesas no país. Isso aumentou aproximadamente 240% nos 20 últimos anos e tem uma tendência a passar até para 35% daqui a 20 anos. Então isso é um dos grandes fatores de doença cardíaca na adolescência, na idade adulta e jovem, que tem se antecipado cada vez mais. Então a gente tem que ficar de olho muito nessa questão da obesidade e sabendo que a obesidade ela interfere, como eu disse, nos níveis de glicose, de colesterol, na hipertensão arterial, e isso tudo vai influenciar nos problemas cardíacos dessas crianças no futuro. Por isso é importante, desde bem jovem, desde criança, cuidar muito bem da questão da alimentação da criança, não é? Exatamente. Como eu comentei, tudo começa já no aleitamento materno. O aleitamento materno ele é um protetor de obesidade no futuro. E a partir do momento da introdução dos outros alimentos após a saída do peito, é importante que isso seja feito de uma maneira adequada, seguindo padrões de alimentação saudável, e a formação do paladar da criança ocorre basicamente nos 2 primeiros anos. Então, se a gente consegue fazer uma introdução alimentar adequada no começo, a chance maior dessa criança se alimentar bem no futuro. Com certeza. Vamos dar continuidade agora à questão das causas e fatores. A obesidade, como a gente acabou de falar, e o sedentarismo. O sedentarismo também é uma das grandes influências no problema cardiovascular futuro. Hoje em dia a gente tem visto que mudou muito a rotina da criança. Antigamente a criança tinha uma liberdade maior, até pelo fato da violência que era bem menor, brincava muito na rua, ficava menos dentro de casa, então a criança tinha uma atividade maior antigamente, e isso favorecia que ela não tivesse obesidade e, consequentemente, no futuro também tivesse menos problemas cardíacos. Então, hoje em dia, a criança ficando mais presa dentro de casa, de outras atividades, isso tem favorecido, sim, o aumento da incidência de problemas cardíacos na idade adulta. A questão do histórico familiar também, que a gente já falou, e o tabagismo, ele influencia nisso? Sim, com certeza. O tabagismo, muitas vezes a gente até esquece de comentar quando a gente fala de crianças e adolescentes, porque a gente pensa só na infância, mas a gente vê, muitas vezes, crianças e principalmente adolescentes envolvidos com tabagismo. O tabagismo, sem dúvida nenhuma, é outro fator importante para doenças cardíacas no futuro, e junto com esses outros problemas de obesidade, diabetes, colesterol alto, essa síndrome metabólica que a gente chama, isso tudo
com certeza vai influenciar no coração dessas crianças no futuro. Com certeza. Agora a questão de o que fazer para estar evitando esses tipos de doenças cardíacas. A primeira é a prática de atividades físicas, como você já comentou, da importância, não é, de se ter isso, e também observar se a criança não tem aquele cansaço excessivo, não é? Como você acabou de falar também. A prática regular de atividade física, ela tem que ser estabelecida desde cedo também. Como eu disse, antigamente as crianças brincavam muito na rua. Hoje em dia, como a gente não tem condição mais de manter essa estrutura, isso é importante que a criança pratique alguma outra atividade antes de bicicleta, ou que faça algumas coisas em ambiente fechado, natação, lutas, isso tudo, pelo menos 3 vezes por semana seria o indicado. O ideal de 5 a 7 vezes por semana. E a alimentação, no caso da questão da obesidade, é necessário ter uma dieta saudável e com certeza com um profissional, um nutricionista para estar acompanhando essa dieta, não é? Sim, com certeza. Mais uma vez, a introdução alimentar de uma maneira adequada, precoce, já favorece uma boa alimentação no futuro. As rotinas de alimentação dentro de casa são importantíssimas para que todos estejam envolvidos nessa questão da alimentação. O acompanhamento, com certeza, de um profissional especializado, de um nutricionista, um nutrólogo, é fundamental nesse combate da obesidade e, sem dúvida, vai influenciar sim. E não só a pessoa realizar esse tipo de mudança, toda a família também precisa ajudá-lo, não é? Exatamente. A criança, ela está envolvida nesse contexto familiar como um todo, e a criança, ela age muito pelo exemplo e não pelo que a gente fala. Então não adianta a gente falar com os nossos filhos que ele tem que se alimentar de um jeito, que ele tem que praticar atividade física, se a gente não está dando um exemplo dentro de casa também. Então tem que ser uma reestruturação de alimentação da família. Então toda a família tem que estar junto com a criança nesse combate da obesidade. Com certeza. E manter um peso adequado, de acordo com a estatura e a idade também. E, como a gente falou do tabagismo, não fumar. Com certeza. O fumo, hoje em dia a gente tem visto, graças a Deus, uma redução considerável da quantidade de tabagistas, mas ainda é uma quantidade significativa. A gente tem que cada vez mais combater isso para a proteção de problemas cardiovasculares e de vários outros problemas de saúde também no futuro. Com certeza, Felipe. E aqui agora a nossa penúltima tela, a alimentação da gestante. Gera algum tipo de problema no bebê? Na verdade, os problemas principais que da gestante influenciam na criança são mais problemas endocrinológicos, como diabetes. Então, se a mãe é uma diabética e se alimenta inadequadamente e esse diabetes fica descontrolado, isso com certeza influencia no problema cardiovascular da criança. E a criança já precocemente tem vários estudos que mostram que o depósito de gordura nas artérias das crianças começa muito precocemente. Tem estudos de óbitos de crianças de 3 anos que já tem deposição de gordura nas suas artérias. Então, um controle adequado no pré-natal e uma adequada alimentação já desde novo, com certeza vão fazer diferença. E nossa última tela é a questão do tratamento. Quais são os tipos de tratamentos que são realizados dependendo do grau da cardiopatia? Exatamente. As cardiopatias, principalmente as congênitas, que são as que a gente vê mais frequentemente na criança, elas têm alguns tipos de tratamento. A gente muitas vezes pode fazer só o acompanhamento clínico dessas crianças, a gente não precisa ir para uma medicação, para uma abordagem cirúrgica, porque com o tempo tem algumas cardiopatias mais simples que tendem a se resolver, tem algumas vezes que a gente precisa ter auxílio da medicação, outras de cirurgia, e muitas vezes já ao nascimento a gente vai precisar lançar a mão da cirurgia. E pensando no caso da hipertensão e de problemas cardiovasculares futuros, uma adequada alimentação, prática de atividade física e controle de glicemia, colesterol, isso tudo vai fazer diferença e pode ser auxílio no tratamento, no controle dessas doenças. E, Felipe, para encerrar a nossa entrevista, qual a dica que você deixa para quem está nos assistindo para estar tendo uma melhor qualidade de vida e também os pais ficarem alertas à questão dessa doença na infância? Exatamente. A primeira dica é o controle adequado do pré-natal. Sempre lançar mão de todos os materiais possíveis com um bom desenvolvimento do feto. E depois do nascimento, acho que as principais dicas são as que a gente já comentou. Aleitamento materno, muitas vezes a gente sabe que isso é difícil, mas quando possível é importante na prevenção de obesidade. Alimentação adequada desde o início da infância, a prática regular de atividade física e uma outra coisa que é essencial também é o bem-estar da criança.
tanto na sua inserção na família, amigos, religião. Tem muitos estudos que provam que uma pessoa que está inserida dentro de alguma religião, ela vive mais e vive melhor. Então, esses fatores sociais e de alimentação e atividade física são os principais fatores na melhora. Ok, Felipe, mais uma vez obrigada, muito obrigada mesmo por ter vindo ao programa. Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia. Lembrando você aí de casa que você pode estar revendo nossas entrevistas acessando youtube.com/canal Amazon Sat. A gente agora vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Estilo de Vida.